Olá, sou a professora Vilma. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo ângulos notáveis. Vamos ver o exercício. Olha, hoje é a questão 3, que é continuação da correção. Então, nesse exercício temos: num campeonato de asa delta, um participante se encontra a uma altura de 160 metros e vê o ponto de chegada a um ângulo de 60 graus, conforme a figura. Calcular a componente horizontal x da distância aproximada em que ele está desse ponto de chegada. Use para o valor aproximado da raiz quadrada de 3 o valor aproximado de 1,7. Então, para você resolver esse exercício, você tem que ler o enunciado, ver os dados que ele lhe dá e também observar o desenho. Esse desenho que nós temos é um triângulo retângulo. Como é que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque ele é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Essa reta aqui, ó, na vertical, perpendicular, forma com essa reta aqui na horizontal um ângulo de 90 graus. Ó. Ele está bem aqui. Então, é um triângulo retângulo. Para calcular essa componente horizontal, como é pedido aqui, calcular a componente horizontal x da distância aproximada em que ele está desse ponto de chegada. Para você calcular aqui, você tem que verificar os dados que você tem aqui nessa questão e qual a razão trigonométrica que você vai usar. Se é o seno, se é o cosseno, se é a tangente. Então, veja bem, esse participante aqui de asa delta, ele está a uma altura de 160 metros. Ele forma um ângulo de 60 graus. E eu quero saber essa componente aqui, que é a distância de AC, né, que é do ponto de chegada, que é o x. Então, à frente desse ângulo de 60 graus, eu tenho o x, que é o cateto oposto, está à frente. Esse lado aqui que está vizinho, que está ao lado desse ângulo de 60 graus, é o cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual a razão trigonométrica que eu vou calcular? Eu vou calcular a tangente, porque eu tenho cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos escrever tangente de 60 graus, que é igual a x, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Na tabela dos ângulos notáveis, nós temos um valor para essa tangente de 60 graus. Qual é o valor que nós temos para a tangente de 60 graus? Nós temos a raiz quadrada de 3. Então, trocamos essa tangente de 60 graus pela raiz quadrada de 3, que é igual a x sobre 160. Aqui nós temos uma proporção, então nós multiplicamos cruzado, que a proporção é a igualdade de duas razões. Então, nós multiplicamos cruzado. Esse x vezes 1, que aqui existe um 1, mesmo que não apareça, e a raiz de 3 vezes 160, que vamos escrever assim. X, que é igual a 160 vezes raiz quadrada de 3. Então, multiplicamos x por 1, x. Raiz de 3 vezes 160, 160 raiz de 3. No enunciado, ele dá um valor aproximado para essa raiz quadrada de 3, que vamos ter que substituir para encontrar a componente horizontal, né, o x. Ah, mas eu não poderia deixar já nesse valor? Poderia, mas no exercício lhe deu um valor para você substituir. Então, é necessário que você substitua por esse valor dado para encontrar o valor. Né? Então, vai ficar assim. 160 vezes 1,7, que é o valor aproximado da raiz quadrada. Foi dada apenas com uma casa. Pode ser mais casas aqui? Pode. Mas nesse exercício foi considerado apenas 1,7. Multiplicando 160 por 1,7, encontramos 272 metros. Então, a componente horizontal, o x, é igual a 272 metros. Bem, vamos para a próxima questão. A quarta questão. Olha, um pedaço de madeira com forma de um paralelepípedo deve ser cortado em um ângulo de 45 graus, de modo que as duas partes obtidas possam ser unidas formando um ângulo reto.
Para realizar o corte, um marceneiro marcou um segmento AB, perpendicular ao lado do pedaço de madeira, e um ponto C a certa distância de A, de modo que a medida ACB seja igual a 45 graus, como indicado na figura. Qual é o comprimento de BC? Use para a raiz quadrada de 2 o valor aproximado de 1,4. Olha, observando aqui o desenho, nós temos aqui, olha, o segmento AB, ó, que ele é perpendicular, né? Ele está aqui, ó, na vertical, ele é perpendicular e ele forma um ângulo de 90 graus. O desenho que nós temos é um triângulo com um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Nós temos um ângulo de 45 graus e ele pede para calcular o comprimento BC, esse aqui. Então, se nós temos esse ângulo de 90 graus, nós temos um triângulo retângulo. Vamos calcular uma das razões trigonométricas, ou seno, cosseno ou a tangente. Então, vamos ver os dados que nós temos. Ângulo de 45. À frente dele, que é o cateto oposto, nós temos o valor 10 centímetros, que esse lado aqui, ó, corresponde à mesma altura desse aqui, ó. Então, 10 centímetros. Esse lado que ele pede para calcular, BC, está à frente desse ângulo de 90 graus. Então, esse lado aqui é a hipotenusa. Temos o cateto oposto e a hipotenusa. Então, nós temos o seno de 45 graus, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos escrever? Ó, seno de 45 graus, que é igual o cateto oposto, que vale 10, dividido pela hipotenusa, que é o x. Na tabelinha dos ângulos notáveis, quanto que vale o seno de 45? Raiz quadrada de 2 dividido por 2, igual a 10 sobre x. Novamente aqui, olha, uma proporção. Então, nós multiplicamos cruzado. Raiz de 2 vezes x e 2 vezes 10. Vamos escrever. Raiz quadrada de 2x, que é igual a 20, porque 2 vezes 10 vai dar 20. Raiz quadrada de 2 vezes x, raiz quadrada de 2, x. Essa raiz quadrada está multiplicando x, ela passa dividindo o 20 aqui, ó. Então, vai ficar assim. X, que é igual a 20 dividido pela raiz quadrada de 2. Nesse caso aqui, essa raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, você tem que tornar ele racional, você vai fazer a racionalização desse número. Como é que fazemos isso? Aqui o x é igual a 20. Essa raiz quadrada de 2 aqui, você tanto vai multiplicar ela aqui novamente, ó, pela raiz quadrada de 2 no denominador, como vai multiplicar aqui no numerador também, o mesmo valor aqui, ó, da raiz quadrada de 2. Ficando assim. X que é igual a 20, raiz quadrada de 2. E aqui, 2, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, da raiz quadrada de 4, né? Aqui já dá para você tirar o valor dessa raiz. Ficando x que é igual a 20 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, você observa que aqui você tinha um número irracional. Aqui nós trabalhamos ele, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que no final nós temos agora um número racional. Então, toda vez que você tiver um número irracional, você tem que transformar ele para um número racional. E essa parte de cima, aqui, ó, do 20 raiz quadrada de 2, só conservamos, ó, repetimos ela. Agora, vamos finalizar o exercício. Então, esse 20, você divide por 2, que vai dar 10 raiz quadrada de 2. Ah, já terminamos o exercício? Poderia sim já ter terminado aqui. Só que no enunciado do exercício foi dado um valor para essa raiz, né? Então, tanto pode ser o resultado em forma de raiz, como você pode também estar multiplicando essa raiz pelo valor dado
aproximado dela. Então, eu tenho 10 vezes raiz quadrada de 2. O valor aproximado é de 1,4. Foi dado apenas de uma casa decimal. Então, nós vamos multiplicar 10 vezes 1,4, que é igual 10 vezes 1,4, 14 centímetros. Então, o lado BC é igual a 14 centímetros. Então, por aqui nós terminamos, né? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Até a próxima aula.